O debate sobre reparação histórica tem ganhado força nos últimos anos, especialmente em países com passado colonial, como Portugal. Mas afinal, o que significa essa reparação? Trata-se do reconhecimento de injustiças históricas cometidas contra povos colonizados e da busca por formas de compensar os efeitos duradouros dessas ações, seja por meio de indenizações, políticas de inclusão, educação ou restituições simbólicas e materiais. Nunca se falou tanto em reparar os danos causados por séculos de colonialismo e escravidão. It is time to acknowledge openly that much of Europe and the United States have been built from the vast wealth harvested from the sweat, tears, blood and horrors of the transatlantic slave trade and the centuries of colonial exploitation. Reparations must be paid. No contexto português, a discussão envolve diretamente os séculos de colonização em territórios africanos, asiáticos e americanos. Portugal foi um dos primeiros impérios coloniais da história moderna e teve papel central no tráfico transatlântico de escravizados. Milhões de pessoas foram arrancadas de suas terras, culturas destruídas e economias exploradas. Esse legado não ficou no passado. Ele ainda se manifesta hoje em desigualdades sociais, falta de representatividade e racismo estrutural. Se no passado países como Portugal enriqueceram com recursos de países como o Brasil, é justo que os portugueses do presente paguem algum tipo de indenização aos brasileiros? Alguns ativistas e especialistas em diferentes partes do mundo argumentam que sim, e que o mesmo raciocínio vale para instituições que se beneficiaram do tráfico de pessoas escravizadas, como igrejas e bancos. No Brasil, esse debate é pano de fundo para uma investigação sobre a história de um dos bancos mais importantes do país. No caso de Portugal, a discussão ganha contornos ainda mais sensíveis. O país ainda tem dificuldade em lidar publicamente com o seu passado colonial. Museus, currículos escolares e debates públicos nem sempre tratam o tema com a profundidade necessária. Muitos cidadãos desconhecem a extensão da violência que sustentou a expansão portuguesa em outras partes do mundo. Ao mesmo tempo, comunidades afrodescendentes e imigrantes das ex-colônias seguem enfrentando desafios para serem plenamente reconhecidas como parte integrante da sociedade portuguesa. Isso reforça a urgência de debater o passado com verdade, para que se possa construir um futuro mais justo. Grande parte da riqueza que passava pelos cofres do Banco do Brasil tinha relação com o sistema de exploração de pessoas escravizadas. Em Portugal, o tema divide opiniões. Enquanto o presidente do país fala em liderar o processo de reparação histórica, muitos políticos reagem. Isto não é só um comentário disparatado, é uma traição ao povo. A proposta de reparação levanta diferentes posicionamentos. De um lado, defensores argumentam que a justiça histórica precisa ser feita e que os países que enriqueceram com a exploração de outros povos têm responsabilidade moral e econômica por isso. Afirmam também que não se trata de culpar as gerações atuais, mas de reconhecer que os benefícios colhidos hoje nasceram de um sistema injusto e violento cujos impactos seguem vivos. De outro lado, críticos alegam que não é possível pagar uma dívida do passado com valores atuais, que as gerações atuais não deveriam ser responsabilizadas por decisões tomadas por seus antepassados, e que o conceito de reparação abriria precedentes difíceis de controlar. Há também o medo de que isso alimente divisões políticas e culturais, em vez de promover unidade. A forma de dinheiro, eu não sei como eles vão lidar com isso, se está se pensando com dinheiro, mas certamente é a derrocada das finanças portuguesas durante um século. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e nesse vídeo vou mostrar o que já avançou ou não no debate sobre reparação histórica no mundo e no Brasil.
Começando com um pouco de contexto. Reparação histórica é o nome dado a um conjunto de ações que visam diminuir as injustiças do passado, a partir da ideia de que essas injustiças causaram danos concretos a grandes parcelas da população e ajudaram a perpetuar a pobreza, a discriminação e a desigualdade social no presente. O foco principal nessa discussão são os mais de 4 séculos de escravidão. Calcula-se que ao menos 12 milhões e meio de africanos tenham sido transportados à força para países distantes, na maioria das vezes por comerciantes e navios europeus para o trabalho escravo. Mas estão em debate também outros efeitos do colonialismo, como a exploração de recursos naturais e até mesmo a pilhagem de bens de países colonizados. Recentemente, esse debate esquentou com uma declaração do presidente português a jornalistas estrangeiros. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que Portugal assume plena responsabilidade pelos atos do passado. E mais, disse que seu país deveria ir além de pedidos de desculpas e arcar com os custos dessa reparação histórica e também devolver bens que tenham sido saqueados de antigas colônias. A declaração abriu polêmica num país onde o debate sobre reparação histórica praticamente não havia avançado e gerou uma reação do Chega, que hoje é a terceira maior força política no parlamento português. Marcelo Rebelo de Sousa prosseguiu, dizendo que Portugal tem de liderar esse processo de reparação em vez de escondê-lo sob o tapete. Bom, aqui cabe um parênteses. Em Portugal, o presidente da República tem mais atribuições cerimoniais do que administrativas, e o governo português afirmou em seguida que não há nenhum plano de reparação em vista. Esse tema precisa ser enfrentado com coragem, informação e responsabilidade. Reparar não significa apenas pagar uma dívida, mas também restaurar a dignidade de pessoas e culturas que foram negadas. É um processo difícil, mas necessário para que possamos avançar como sociedade. Como fazer uma reparação de eventos que aconteceram há tanto tempo? Vejamos alguns exemplos recentes envolvendo compensação financeira, que é uma das formas de se fazer reparação histórica. Desde a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha pagou mais de 90 bilhões de dólares a sobreviventes do Holocausto e a seus herdeiros. Alguns pagamentos seguem em curso até hoje. O governo alemão também fez em 1952 um pagamento único ao Estado de Israel, uma quantia que hoje seria equivalente a 7 bilhões de dólares. E na África? In Nairobi, capital of Kenya, Europeans and Africans still walk the streets in fear of... Em 2013, o governo britânico aceitou pagar quase 30 milhões de dólares em um acordo extrajudicial para compensar quenianos que foram torturados por tropas coloniais durante um levante ocorrido nos anos 1950. O governo britânico disse à BBC que, entre aspas, já expressou arrependimento pelos abusos cometidos e acrescentou o seguinte: a forma mais eficiente de responder a erros passados é garantindo que gerações atuais e futuras aprendam lições e trabalhem juntas para superar desafios. Mais recentemente, em 2021, a Alemanha concordou em pagar mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares ao reconhecer que soldados do período colonial cometeram genocídio na Namíbia entre 1904 e 1908. Mas o governo alemão disse que o pagamento é um gesto de reconciliação por motivos morais e históricos. A busca por reparação histórica não é exclusiva de Portugal. Em várias partes do mundo, antigas colônias têm levantado a voz para exigir reconhecimento e compensação pelas injustiças sofridas. Na África, países como Namíbia e África do Sul pressionam ex-metrópoles por medidas concretas que vão além de discursos simbólicos. No Caribe, nações que sofreram séculos de escravidão e exploração agrícola, como Barbados e Jamaica, têm exigido indenizações diretamente do Reino Unido e de outras potências europeias que enriqueceram às custas do trabalho escravizado. Esses movimentos mostram que o debate é global e não pode ser ignorado, pois a memória das injustiças ainda é recente para muitas comunidades. E não uma reparação ou compensação. Muitos veem isso como uma tentativa da Alemanha de evitar abrir um precedente legal que possa ser aproveitado por outros países ou grupos. Bom, esses exemplos que eu mencionei se referem a episódios específicos, mas a discussão fica mais complexa quando falamos de algo que perdurou por séculos, como a escravidão ou a pilhagem de recursos naturais.
Em novembro de 2023, representantes de países africanos e caribenhos se reuniram em Gana para exigir um pedido formal de desculpas de países europeus e também para pedir o estabelecimento de um fundo global de reparações, cujo funcionamento ainda não está claro. Para começo de conversa, como você precifica os danos da escravidão? Alguns grupos e pesquisadores internacionais já se debruçaram sobre isso e chegaram a cifras diferentes, algumas na casa dos trilhões de dólares. Vamos destrinchar algumas dessas contas. Há casos em que o pedido de perdão oficial foi aceito como um passo importante, embora insuficiente. Um exemplo marcante ocorreu em 2021, quando a Alemanha reconheceu oficialmente o genocídio cometido contra os povos Herero e Nama, na Namíbia, no início do século XX, oferecendo cerca de 1,1 bilhão de euros em projetos de desenvolvimento como forma de reparação. Embora não tenha sido um pagamento direto às vítimas ou herdeiros, esse gesto foi visto por alguns como uma abertura para que outras antigas potências coloniais sigam o mesmo caminho. Porém, críticos alertam que, sem uma compensação justa e proporcional, pedidos de perdão podem se tornar meramente simbólicos, sem impacto real nas desigualdades deixadas pela colonização. No governo britânico ordenou o fim da escravidão no século XIX, os então senhores de escravos do país foram compensados com 20 milhões de libras do Banco Central da Inglaterra em valores da época, o que hoje equivaleria a quase 16 bilhões de reais. O fato de o pagamento ter sido feito a escravagistas em vez de a escravizados é hoje alvo de muitas críticas. E algumas ex-colônias britânicas têm usado essa conta como parâmetro para reivindicar suas próprias compensações ao Estado britânico. Um relatório de coautoria do jamaicano Patrick Robinson, jurista da Corte Internacional de Justiça, adotou uma abordagem diferente. O relatório calculou que 31 países envolvidos no tráfico escravagista, como Reino Unido, Portugal, Espanha e França, deveriam pagar compensações que totalizam 107 trilhões de dólares aos países prejudicados por essa prática. A cifra se baseia em 5 danos específicos causados a escravizados: privação de liberdade, privação de renda, lesões corporais, violência de gênero, danos e angústia mentais. O relatório coloca o Brasil como vítima, mas também algoz. Diz que o país deveria ser indenizado por Portugal, mas também ser responsabilizado por ter participado da prática de comércio transatlântico entre 1822 e 1888. Um país muito citado no texto, é claro, é o Reino Unido. O relatório estima que o país teria de pagar 18 trilhões de dólares para países afetados pela escravidão. Na época, o premier Rishi Sunak rejeitou essa possibilidade. Ele disse, abre aspas, tentar desconstruir a nossa história não é a forma correta de seguir em frente. Nosso foco deve ser garantir que tenhamos uma sociedade tolerante e inclusiva para pessoas de todas as origens. Em outras situações, as antigas metrópoles têm oferecido apenas desculpas formais, evitando compromissos financeiros. O Reino Unido, por exemplo, em alguns casos, reconheceu abusos cometidos em colônias africanas, mas se recusou a realizar indenizações diretas, preferindo programas de apoio ao desenvolvimento. Essa postura é vista por alguns como uma forma de minimizar responsabilidades, mantendo intactas as estruturas econômicas e políticas herdadas do passado colonial. O mesmo ocorre com países como França e Bélgica, que enfrentam pressão de ex-colônias africanas, mas ainda tratam o tema com cautela para evitar debates internos sobre impacto econômico e precedentes legais. Mas ficam muitos pontos do relatório a serem discutidos. Quem deveria receber esse dinheiro e como ele deveria ser aplicado? Além disso, alguns ativistas africanos acham que as reparações devem ser pagas também aos africanos que não foram escravizados, mas tiveram suas comunidades destruídas pela escravidão. The report is totally silent on what is owed to Africa. The report indicates that specific sums of money should go to countries in the diaspora. That is outside of Africa. It is very disproportionate because it implies and it reinforces a fiction that the harm was just done to those of us that were taken out of the continent. It doesn't recognize the harm that those who remained in Africa, what they suffered.
O Brasil é central no debate sobre reparação histórica, até porque foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas vindas da África entre os séculos 16 e 19. Foram quase 5 milhões de homens, mulheres e crianças. Em setembro de 2023, aconteceu algo inédito. O Ministério Público Federal notificou o Banco do Brasil a respeito de uma investigação sobre o papel dessa instituição na escravidão no século XIX. Aqui no Brasil, o inquérito do Ministério Público Federal é uma ação inédita que inicia esse debate. Segundo historiadores, praticamente todas as operações financeiras da época tinham ligação com a escravidão. Os procuradores do Ministério Público Federal querem fazer com que o banco reconheça e tome medidas para investigar e tornar públicos seus atos durante a escravidão. Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, anunciou em seguida uma série de medidas institucionais de combate ao racismo e afirmou em comunicado oficial que, entre aspas, o Banco do Brasil de hoje pede perdão ao povo negro pelas suas versões predecessoras e trabalha intensamente para enfrentar o racismo estrutural no país. Bom, essa é uma instituição sendo cobrada a respeito de suas atividades naquele período. E Portugal, como fica nessa história? Veja o que diz o historiador Luiz Felipe de Alencastro, que pesquisa o período da escravidão. O Brasil não entra como vítima. Só os afro-brasileiros são vítimas. Mas houve colonos brasileiros e proprietários, fazendeiros e comerciantes brasileiros já desde antes da independência. Ele também deve assumir a responsabilidade que ele foi coparticipante ao lado de Portugal e depois da independência sozinho da pilhagem dos povos africanos. Deu para ver que é uma discussão complexa que ainda vai muito longe. De qualquer modo, especialistas consultados pelo Serviço Africano da BBC acham que vale a pena ir a fundo nessa discussão, inclusive buscando mais do que compensações financeiras. Reparations are actually complex. They are not just a simple matter of paying back some money. We lost a lot more than money. The first thing that communities want is to be heard, to be listened to. Much of the ongoing crimes and violations of African people's rights on the continent of Africa, first of all, are not being recognized. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a importância desse debate, curta este vídeo e compartilhe com mais pessoas. Inscreva-se no canal oficial que trouxe essas informações e também aqui no nosso canal, onde continuamos explorando temas relevantes que afetam diretamente a vida de quem vive, migra ou se interessa pelos contextos sociais, históricos e culturais que moldam o mundo atual. Informação é poder, por isso não viva na ignorância. Continue acompanhando o canal e fique sempre por dentro dos temas que realmente importam.